E, Marta, sabe que eu estudava, né, o seu texto, dava uma lida no E-Fonte lá do material, com a sua narrativa daquela relação que você teve. Você é um testemunho ocular da história mais íntima do poder intransponível da ditadura militar, que é o caso Rubens Paiva. Não à toa ele é tão necessário de ser trazido, haja vista o livro do Marcelo, haja vista o filme, haja vista talvez a necessidade de outros tipos de abordagens permanentes, porque nós falamos de um sujeito forte em termos de república, porque parlamentar, mas que fora degradado de tal forma, tão, tão no âmago do silêncio da ditadura, dessas cortinas de ferro, que a história não conseguiu nos trazer satisfação, né? E você conseguiu estar frente a frente com a história, Marta, e eu me arrepiei lendo teu texto, te confesso, é algo que me toca muito, me pega muito, e consegui imageticamente projetar os seus passos lá, né? No momento que desde que você recebe a ligação do Amilcar Lobo, até o momento que você vai entrevistá-lo, enfim, leva a matéria. Antes de te ouvir, eu só vou explicar para a nossa audiência. A Marta Batista trabalhava na Folha quando já tínhamos superado... Na Veja, perdão, falava da Folha agora, é na Veja, com certeza. A Folha por causa do Bolsonaro. Ela trabalhava na revista Veja, quando já, em meados da segunda metade dos anos 80, nós começávamos a sair da ditadura, né? Pelo menos em termos institucionais, José Sarney, aquela coisa vindo para frente, né? Ainda com muitos resquícios, é claro, mas já tendo a ditadura como um passado recente. Mas eis que a ordem, né, do Procurador-Geral de Justiça Militar, o Francisco Leite Chaves, para a reabertura do caso Rubens Paiva, depois de 15 anos de desaparecimento do ex-deputado lá no quartel da Polícia do Exército do bairro Carioca da Tijuca. E aí, você estava num final de expediente, a gente sabe como é que é, fim de turno, sexta-feira, sextou, vamos embora, mas o telefone toca, ninguém atende, Marta atende, do outro lado da linha é a Amilcar Lobo, um médico, um militar, que ficou responsável pela aferição das condições dos violentados pela ditadura, né? Prisioneiros que foram colocados em circunstâncias tão agravadas que o Amilcar tinha que validar para o corpo opressor, né? O regime opressor, os funcionários deste fascismo violento, se o sujeito tinha condições físicas ainda de passar por tortura ou se estava no limite da vida. Imagina esta função, é quase como se fosse o Caronte, né? Ele estava lá para dizer se o sujeito ainda seguiria com a alma no corpo ou estava prestes à morte. E aí, Marta, a partir disso, dessa ligação, ele decide falar, você vai encontrá-lo no apartamento dele, com a esposa, e daqui para frente eu queria que você contasse, com o máximo de detalhes que você puder, como é que é estar diante de um doutor morte, né? Um doutor morte arrependido, né? Se você viu arrependimento também, mas ele é um personagem que faz com que a gente consiga enterrar o Rubens Paiva, pelo menos simbolicamente, né, Marta? Seja bem-vindo. Obrigada de novo, boa tarde a todos, né? Para mim, assim, é bem emocionante, de uma certa forma, estar aqui com vocês, né? Porque esse é um caso, é uma história que estava meio adormecida na minha vida. Tanto é que tem pessoas da minha família, muito próximas de mim, que não sabiam desse episódio da minha vida de jornalista. No Rio de Janeiro, porque eu trabalhava na sucursal da Veja do Rio de Janeiro, né? E na época, foi assim, foi uma coisa muito forte, assim, como aconteceu tudo, né? Só que não demorou muito tempo, eu me mudei para Mato Grosso, por questões totalmente particulares, não tem nada a ver. E passei a viver uma outra vida de mãe, e aquilo ali foi ficando para trás, né? Então, por isso que... Mas não ficou totalmente para trás, porque eu tinha um blog, uma determinada época da minha vida, e aí um dia eu contei essa história do meu blog, que tinha vamos dizer, uma repercussão pequena, mas o filho do Amilcar Lobo veio falar comigo. Quando eu vi, eu até assim, meu coração ficou até... Mas ele veio falar com carinho, com muito respeito, sabe? Foi
bacana. Nessa época, eu até anotei em algum lugar, agora no meu texto eu falo, né? Em que ano que o Amilcar morreu. Porque, aí voltando à sua pergunta, tá, eu estou lá na Veja, final de tarde, em setembro, né? Acho que é dia 3 de setembro de 1986, toco o telefone, e era bem isso, todo mundo assim, sabe, faz cara de paisagem, não estou ouvindo, ninguém quer saber, né? E aí eu resolvi atender. E no que essa pessoa que não se identificou de imediato começou a falar para mim, ele falou já assim, olha, eu tenho uma coisa muito importante para contar, mas eu não sei se eu quero contar, se eu não conto. Quer dizer, talvez uma pessoa mais impaciente ia falar, moço, resolve, você quer, não quer, decide. Mas aí eu falei, tá, mas a primeira coisa que tem que falar para mim é seu nome, eu preciso saber seu nome e tal, né? E aí ele falou que era Amilcar Lobo. Por sorte, não, eu acho que eu sou uma pessoa razoavelmente ligada, tenho uma boa memória. E aí o nome dele, na hora, me veio na cabeça já, né? Associado a uma reportagem que já saiu na Veja, que não fui eu que fiz, que foi quando um grupo de presos políticos, vamos chamar de assim, invade, não é o consultório do psicanalista Amilcar Lobo, né? Para desmascará-lo, né? Para falar que aquele psicanalista ali não era somente um psicanalista, era uma pessoa. E aí é uma história bem, inclusive na matéria que eu fiz para a Veja, quando eles reproduzem esse contexto, a foto do pessoal, né, batendo boca com ele. Então, aí eu falei assim, você é o Amilcar Lobo, tá? Eu sei, Bem na hora que ela encontrou o Amilcar. É propaganda, né? Logo, depois do intervalo, a gente vai retomar o contato com a Marta. Para no clímax. Voltou. Voltou. Ok, continuo ou dá um tempo? Bem na hora que você encontrou o Amilcar, daí travou. Tá. Então, aí o Amilcar... Não, eu ainda não encontrei, porque aí entrou... Porque, assim, durante anos da minha vida, eu falei assim, eu tive uma sorte, atendi o cara, mas não, houve toda uma conversa, assim, sabe? Um acolhimento da minha parte, uma curiosidade, né? Em torno dele, claro. Vamos conversar, porque ele falou que ele estava pensando, talvez lá para quarta-feira. Aí eu falei, não, por que deixar para quarta-feira? Vamos fazer isso agora, né? E aí, isso eu não me lembro exatamente se eu paro o telefonema, ou se era a ligação de telefone fixo ainda, né? Se eu pego o telefone, eu só sei que eu conversei com o chefe da sucursal, que era o Zé Carlos de Andrade, na época, e falei, olha, tem uma pessoa na linha falando que é o Amilcar Lobo, e que ele tem uma revelação bombástica sobre a morte do Rubens Paiva. Aí o Zé Carlos imediatamente acionou São Paulo, né? E aí entrou uma parte para mim, foi na época, o próprio Hélio Gaspar veio falar comigo no telefone, na sala do Zé Carlos, no sentido assim, olha, vai lá, conversa com ele, tenta tirar o máximo de informação que você puder, mas não, assim, em nenhum momento demonstra, assim, eu não sei as palavras que ele usou, mas era assim, eu acho que para eu não questionar, não mostrar, mas você fez isso? Não julgá-lo, era para eu acolher o depoimento dele e tirar o máximo de informação, né? E aí nós fomos lá devia ser já umas 6 horas da tarde, né? 6h30, 7 horas, estava em Botafogo, a gente foi para Tijuca, no apartamento que ele estava, né? Estavam ele e a esposa dele. E aí o fotógrafo foi comigo, o Antônio Ribeiro, que até faleceu recentemente, ele também teve uma orientação no sentido assim, não chega lá e vai tirando foto, conversa. Tudo tinha que ser meio negociado, a gente não sabia, né, como é que ele era. E aí eu perguntei para ele se eu podia gravar, devido à importância do fato, né? E aí começamos a conversar. E aí ele foi contando, um depoimento, talvez eu tenha ficado lá, acho que 1 hora com ele, né? E foi muito forte para mim na época, e até hoje, quando eu leio, né, porque passados 20 anos, quase 20 anos, você lê quase como se fosse... Não, que 20 anos, o quê, gente? 40, né? 86 para 2025, né? Aí eu falo, caramba, porque ele fala que ele foi chamado para o quartel, né? Que ele dava serviço, e quando ele chegou lá, tinha um preso que estava deitado, aí ele usou essa expressão, que ele era uma equimose só, obviamente eu não sabia muito bem o que era equimose, mas como se a pessoa estivesse toda roxa. E ele, na hora, desconfiou que ele tivesse uma ruptura, né, de algum órgão interno
baço, fígado, sei lá. E aí, mas essa pessoa, e ele diz que nunca acontecia isso, que ele não sabia sequer o nome dos presos. Mas no que ele se aproximou, o preso teria falado o nome dele, Rubens Paiva. Aí ele se dirigiu à pessoa que estava lá na cela, né? E falou, olha, ele tem que ir para o hospital, ele está morrendo, né? Abdomental, esse que era o termo técnico. E aí ele foi embora. Esse era o papel dele. E aí no dia seguinte, quando ele volta para o quartel da PE, né, na Tijuca, alguém fala para ele, sabe aquele preso? Morreu. Né? E aí ele guarda isso, aí volta, diz ele, inclusive está isso no meu texto na matéria da Veja, que ele tentou várias vezes pedir a baixa do serviço médico, né? Do serviço militar. E aí sempre falavam para ele, o seu pedido está na seção, sei lá, ele fala lá o número. Aí ele falou, mas essa seção não existe. Aí disse que a pessoa interlocutora dele dava uma risadinha, tipo, é isso aí, né? Quer dizer, você não vai ter baixa enquanto a gente não quiser. E aí ele continua, termina o período dele, volta, na verdade, ele já tinha iniciado a formação dele como psicanalista, né? Ele já era médico formado, e aí ele volta, ele começa o atendimento no consultório, que prossegue até o momento em que ele tem esse encontro com os presos políticos, e aí há todo um processo na sociedade psicanalítica, ele perde a licença dele para ser psicanalista, depois ele acaba sendo... Isso tudo aconteceu depois, tanto é que no meu texto eu até falo isso, quer dizer, por que ele falou? Né? Eu ainda me pergunto assim, e eu, da minha opinião, eu acho que ele teve eu não acho que ele queria notoriedade, ele queria, assim... Confessar mesmo. Ele queria um reconhecimento. Denunciar? Ele queria, assim, ser reconhecido como uma pessoa que não fez aquilo. Tanto que ele fala que ele nunca torturou. Porque o pessoal que fez essa avaliação com ele no consultório, tem a presa que fala, não, você torturou. Mas, assim... Travou de novo, travou a Marta. Um detalhezinho, trava, mas volta. Enquanto a Marta volta, só para a gente ver como são as coisas, né? As conexões, dentre as denúncias que vão levar à cassação da sua licença, uma das mais representativas pessoas que lutou por isso foi a Helena Besserman Viana, que era psicanalista, e que era mãe do Bussunda. Isso. Mãe do Bussunda. E há pouco, Marta, um pouquinho antes da gente entrar no ar, olha só, era 13h59, eu falava com o Hélio de la Penha, que é o do Bussunda no Cacete Planeta. Os personagens estão aí. Então, aí ele foi cassado. Mas você falava ali, né, que ele queria ser reconhecido como o cara que não tinha esse sangue nas mãos, né? Então, na reabertura do processo, ele viu ali, nessa janela de oportunidades, a chance de talvez humanizar a sua figura. Mas o que eu pergunto a partir disso, né, você estava lá com ele, quando ele revela isso, até aquele momento seu, com ele, com a esposa e com o fotógrafo, naquela sala na Tijuca, a versão que se tinha era que Rubens Paiva não tinha sido morto pela ditadura. Essa era a versão oficial. Ele tinha sido sequestrado, sumido, tinha dado pinote, qualquer coisa, menos morto num quartel do Polícia do Exército, né? Eu acho que é por isso que o depoimento dele foi tão importante naquele momento, porque depois outras pessoas envolvidas nesse caso vieram, vamos dizer, a público, né? E trouxeram. Ontem, inclusive, eu andei lendo várias matérias, os depoimentos que levaram a Comissão Nacional da Verdade, né? A emitir lá vamos dizer, a resposta final, o laudo final sobre a morte do Rubens Paiva, enfim. Mas naquele momento lá, por incrível que pareça, em 86, a versão era Rubens Paiva foi sequestrado por companheiros no momento que estava sendo levado para o Alto da Boa Vista, houve uma troca de tiros e não sabemos dele. E essa versão, como a própria matéria da Veja diz, ela foi chancelada pelo comando do Primeiro Exército, que era responsável ali por aquela unidade da Polícia do Exército na Barão de Mesquita, né?
E essa era uma versão que todo mundo falava assim, é uma versão fantasiosa, imagina, o Rubens Paiva, um homem forte, como é que ele ia fugir com toda essa facilidade de um Fusca, mas ficava tudo nas hipóteses, né? No terreno das hipóteses. E o Amilcar é a primeira pessoa que aparece, né? E dá nome, sobrenome, mostra a cara e fala, não, ele estava no quartel da PE, ele estava muito mal, ele estava... ele estava... e ele não teria condições de sair de lá, eu falei que ele deveria ir para o hospital, mas ele não foi levado. Então... e aí, na época, até eu perguntei para ele se ele achava que o depoimento dele ia mudar aquilo. Ele falou que achava que sim, essa versão do sequestro, né? Mas demorou, ainda demorou muito, né? Demorou, as coisas são demoradas, né? Mas no final, quer dizer, a versão do sequestro acabou sendo desmentida, porém, o corpo do Rubens Paiva jamais apareceu, né? Quer dizer, é uma coisa muito, muito triste, né? Para todos, né? Para a família, né?